Olá, meu querido estudante, tudo bem? Nesse vídeo de hoje nós vamos estudar sobre o princípio das gavetas de Dirichlet, que também é conhecido como o princípio das casas e dos pombos. E esse princípio diz o seguinte: se n objetos forem colocados em no máximo n-1 gavetas, então pelo menos uma delas conterá pelo menos 2 objetos. Perceba que esse resultado é um resultado bastante simples. O seu enunciado é simples de compreender. Nós veremos também que a sua demonstração é bastante elementar. Muito embora, apesar da simplicidade desse princípio, ele tem consequências muito interessantes na matemática. E nós vamos ver aqui alguns exemplos disto. Desde um exemplo mais simples de aplicação imediata, como é o caso do exemplo 1, até exemplos mais elaborados, como é o caso do exemplo 2 e do exemplo 3, que nós veremos que são aplicações em problemas de geometria e de aritmética. Isso demonstra a versatilidade do princípio das gavetas de Dirichlet. A demonstração é feita por contradição, ou seja, vamos supor que nenhuma das gavetas possui pelo menos 2 objetos, ou seja, que todas as gavetas possuem no máximo um objeto. Como temos n-1 gavetas, então nós vamos poder guardar no máximo n-1 objetos. Porém, isso é um absurdo, isso é uma contradição, porque nós temos por hipótese que n objetos foram colocados nessas gavetas. Essa contradição surgiu da suposição de que não poderíamos ter uma gaveta contendo pelo menos 2 objetos. Então, a conclusão é que o resultado é válido. Muito bem, vamos então resolver o exemplo número 1. Dado um conjunto de 13 pessoas, pelo menos 2 delas aniversariam no mesmo mês. Bem, para resolver problemas utilizando o princípio das gavetas de Dirichlet, o nosso objetivo deve ser identificar quem serão as gavetas e quem serão os objetos. Perceba que, como eu tenho 13 pessoas e quero garantir que pelo menos 2 aniversariam no mesmo mês, isso me sugere que os meus objetos sejam as pessoas. Consequentemente, as gavetas serão os meses do ano, certo? Então, eu tenho 13 objetos e eu tenho 12 meses do ano, ou seja, 12 gavetas. Como 13 é 12 mais 1, então perceba que eu estou dentro das hipóteses do princípio das gavetas de Dirichlet. Então, a conclusão é que existe pelo menos uma gaveta contendo pelo menos 2 objetos, ou seja, que existe pelo menos 2 pessoas aniversariando no mesmo mês. Ok? Muito bem. Vamos então para o exemplo 2. Exemplo 2 diz o seguinte: escolhem-se 5 pontos ao acaso sobre a superfície de um quadrado de lado 2. Mostre que pelo menos um dos segmentos que eles determinam tem comprimento menor do que ou igual à raiz de 2. Certo? Muito bem. Note que esse problema é um problema de geometria. Em princípio, aparentemente, nada tem a ver com o princípio das gavetas de Dirichlet. Mas nós vamos ver que, através de uma construção adequada, nós vamos conseguir encaixar o princípio das gavetas aqui neste problema. E o que nós precisamos fazer é dividir esse quadrado de lado 2 em 4 quadrados de lado 1. Aqui medindo 1, aqui medindo 1, medindo 1 e medindo 1. Ok? Muito bem. Então, agora eu vou distribuir 5 pontos. Por exemplo, assim. Perceba que eu já coloquei aqui 4 pontos. P1, P2, P3 e P4. Perceba que agora, para colocar o quinto ponto, necessariamente eu vou ter que repetir um dos quadradinhos. Por exemplo, se eu colocar aqui, eu vou ter o P1 e o P5
no mesmo quadradinho. Essa vai ser, então, a base do nosso raciocínio para resolver o problema. Por quê? Para nós aqui, as gavetas vão ser os quadrados unitários. Quadrados de lado 1. E os objetos vão ser os pontos. Certo? Então, eu tenho 5 objetos e 4 gavetas. Qual é a conclusão? A conclusão é que em pelo menos uma dessas gavetas eu vou conter pelo menos 2 objetos. Ou seja, em pelo menos um quadradinho eu vou ter pelo menos 2 pontos, que foi aqui representado no nosso desenho, por exemplo, a situação dos pontos P1 e P5. Muito bem. Agora, como eu sei que eu estou num quadrado, qual é a máxima distância entre 2 pontos num quadrado? É exatamente quando esses pontos se localizam nas extremidades de uma das diagonais. E qual é a distância, qual é o comprimento da diagonal de um quadrado? É L raiz de 2. Então, como o nosso quadrado é de lado unitário, a distância máxima vai ser 1 vezes raiz de 2, ou seja, simplesmente raiz de 2. Correto? Muito bem. Então, nós conseguimos aqui finalizar também o exemplo 2, novamente utilizando o princípio das gavetas. Muito bem, vamos agora resolver o exemplo número 3. Escolha dentre os elementos do conjunto 1, 2, 3 até 200, 101 números ao acaso. Mostre que, entre os números escolhidos, há 2 números tais que um deles divide o outro. Perceba que esse é um problema de aritmética e que, mesmo assim, nós vamos poder utilizar o princípio das gavetas de Dirichlet para resolvê-lo. Note também que não está evidente quem vão ser as gavetas e quem vão ser os objetos. No entanto, a gente pode começar a construir um raciocínio na seguinte direção. Um número natural n pode ser escrito da forma 2 elevado a k vezes m, onde o k é um inteiro não negativo e m é um natural ímpar. Vamos checar isso através de alguns exemplos? Vamos lá. Se eu tomo, por exemplo, n igual a 6. Então, eu posso escrever 6 como sendo 2 elevado a 1 vezes 3. Por exemplo, n igual a 8. Eu posso escrever como sendo 2 elevado ao cubo vezes 1. Por exemplo, n igual a 17. Eu posso escrever como 2 elevado a 0 vezes 17. Então, perceba que, de fato, eu posso sempre escrever o número n dessa forma. Muito bem. Então, agora nós vamos fazer a seguinte observação. Existem 100 números ímpares entre 1 e 200. Inclusive, ok? Inclusive com 1. Então, eu acabo de encontrar quem serão as minhas gavetas e quem serão os meus objetos. Por quê? Esses 100 números ímpares vão ser as minhas gavetas. Números ímpares. Certo? Entre 1 e 200. E os meus objetos
vão ser os números que você vai escolher entre 1 e 200. Certo? Então, como você vai escolher 101 objetos, significa que pelo menos 2 deles vão ter o mesmo M na sua formulação. Na hora que você for escrever eles nesse formato aqui, 2 deles vão ter o mesmo M, já que você só tem 100 M's disponíveis para escolher, certo? Então, a conclusão é que existem x e y pertencentes ao nosso conjunto de números até 200, tais que x é igual a 2 elevado a k1 vezes m e y igual a 2 elevado a k2 também vezes m, certo? O mesmo m. Qual a conclusão que a gente chega? A gente tem duas possibilidades. Primeiro, k1 menor do que k2, e aí, evidentemente, que isso implica que y dividido por x é igual a 2 elevado a k2m dividido por 2 elevado a k1m, ou seja, você pode simplificar m com m, fica então divisão de potências de mesma base, conserva a base, subtrai os expoentes, k2 menos k1. Como você está supondo k1 menor que k2, então é claro que esse número pertence aos naturais. Ou seja, eu estou dizendo em outras palavras que x divide y. O segundo caso é completamente análogo. K2 menor que K1. Evidentemente que a conclusão vai ser a mesma, né? A gente vai concluir, em linhas gerais aqui a gente vai concluir que y divide x. Como não pode ocorrer K1 igual a K2, porque aí a gente estaria exatamente com o mesmo número, a gente está pegando números distintos, ou vai ocorrer a primeira ou vai ocorrer a segunda, ou seja, ou x divide y ou y divide x, ou seja, como queríamos demonstrar.